E aí, nesse vídeo eu vou falar sobre DLL Sideloading. É uma técnica de como você injeta num DLL uma carga, um implante. Claro que do DLL Sideloading existe outra técnica chamada DLL Proxying. É uma outra técnica que muitas vezes mais efetiva do que o próprio sideloading. Vamos aqui numa página do Mitre, que especifica e demonstra no texto aqui o que seria o DLL sideloading. Adversários podem executar as suas próprias cargas dentro de uma DLL de carregamento lateral. É claro que muitas vezes é substituída aquela DLL por uma do mesmo nome, com a carga do executável. Só que, na verdade, é detectado por sistemas de segurança. Mas existe uma outra técnica chamada proxy. Mas primeiro, o que é uma DLL? Uma DLL é uma Dynamic Link Library, biblioteca de link dinâmico. O que ela faz? Ela pode definir os tipos de funções exportadas e internas. Ou seja, ela vai ser chamada por um programa. Essa DLL que tem a função interna dentro dela. Normalmente as funções internas são distintas a serem chamadas somente de dentro da DLL em que são definidas. Tem programa que tem DLL que são estritamente importantes, vão ser chamados pelo PE quando executado, e esse PE vai executar essa DLL junto. E tem DLLs que não são tão importantes, mas vão ser chamadas eventualmente conforme o programa vai executando. E aí que está um ponto importante. O DLL proxy funcionar, tem que ser chamada uma DLL muito importante que aquele programa precisa. Aqui tem uma outra explicação, que uma DLL é um link dinâmico, é uma coleção de pequenos programas, ou seja, ele lista aqui como se fosse um pequeno programa. É um pequeno programa que vai ser chamado pelo programa principal, pelo PE, por exemplo. Que eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que é como bypassar antivírus. Ele contém instruções que ajudam o programa maior a lidar com o que pode não ser uma função central do programa. Exatamente, o que pode não ser uma função central do programa é chamado através dessas DLLs. Indo para o nosso Windows, eu vou utilizar aqui o Visual Studio, vai precisar baixar Visual Studio, não o Visual Studio Code, mas o Visual Studio, para nós podermos compilar alguns programas. E, indo aqui no nosso navegador, vamos utilizar o Sharp DLL Proxy, ou seja, não seria o DLL Sideloading, ele deriva dessa técnica, mas é DLL Proxy. Então ele vai utilizar esse programa aqui, DLL Sharp Loading, DLL Sharp DLL Proxy, quero dizer. E também é opcional, mas o Shikadaganai, que é uma técnica de algoritmo polimórfico, né, para podermos ofuscar o código. Vamos criar um código. Claro, isso aqui vai rodar no Linux, isso aqui, através do Docker, Docker Pool, Docker Run, -it e o comando. Para executarmos o Sharp DLL Proxy vai ser no Windows. Esse vai ter que ser no Windows, não tem jeito. É claro que esse é o alvo, o Windows seria o alvo. Então, o Kali Linux está aqui. No Kali Linux, eu vou gerar um shellcode. Posso gerar com MSR Venom, como exemplo, ou também com outro programa. Hoje eu vou utilizar um outro programa chamado Havok, que ele é um C2. apt install Havok é um C2 que ele pode gerar esse shellcode. Pode ser utilizado qualquer outro, o MSF Venom. Então, Havok Client. Estou aqui numa rede host only. Aqui o cliente Havok já aberto. Posso, Havok Client, abriu essa janela, eu crio usuário, clique em Connect, porque ele está conectado aqui. Authenticate, aqui está aqui, ó, conectado 92.168.56.102. Está conectado o cliente Havok. Qual que é a primeira coisa aqui para gerar este shellcode, no caso, é um shellcode que vamos gerar. Então, para criar ambiente aqui é view, listener, add, qualquer nome aqui em cima em name. Vou colocar ty, add ele vai detectar já o IP desta máquina aqui, 192.168.56.102, save. Ele criou aqui o ty para ficar listando nessa porta 443. Attack payload. Aqui em Attack Payload vai criar um agente chamado Daemon. É um nome bem sugestivo, diga-se de passagem.
O listener vai ser o TY, que foi criado neste momento. A arquitetura, x8664, eu vou colocar em x64, Windows EXE. Então, vou criar aqui um shellcode. Tem o DLL e tem o shellcode. No caso aqui, vai ser shellcode. Por quê? Porque a DLL que vai ser injetada vai ser utilizada do programa, que já vou demonstrar qual é o programa que eu vou utilizar. Shellcode. Sleep 2, Jitter 0, Indirect Syscall. Tem as syscalls que são diretas e as indiretas. No caso aqui, vamos deixar desmarcado aqui. Pelos testes que eu fiz, não fez diferença, mas o que é uma syscall indireta? As chamadas de sistemas do Windows, elas são chamadas diretamente. Então, as indiretas, para não ser detectado, né, é mais uma ajuda, porque no caso do Havok, ele não é ele não vai bypassar, ele não usa técnicas super avançadas aqui de bypassar dispositivos, sistemas de segurança. Por quê? Porque é muito complexo para os próprios desenvolvedores do Havok. Então, eles colocam algumas técnicas aqui para ajudar a bypassar. Por isso que vamos utilizar técnicas que nem o Shikata Ganai. Mas, o que seria uma Indirect Syscall? O NTDLL, ele no caso ali do Windows, não é um componente Win32, mas ele é uma plataforma, no caso, de nível inferior ou de baixo nível, no caso, né? Que é construído em que é construído o Win32. O NTDLL, ele usa as chamadas do sistema, mas muitas chamadas não passam por ali diretamente. Então, é chamado uma Indirect Syscall. Essa Indirect Syscall é uma técnica de fazer um jump para um endereço de instrução direto do NTDLL. É complexo mesmo, eu não vou explicar aqui. Na verdade, caberia uma aula só sobre isso. Mas enfim, Stack Duplication, Sleep Technique, aqui seria uma obfuscação, deixar no padrão mesmo. Na realidade, tudo no padrão, só x64 aqui e shellcode aqui. Essa que é a realidade. Generate. O que vai acontecer? Ele vai começar a compilar aqui, o núcleo está sendo mais utilizado e a utilização do sistema começou a aumentar. Então quer dizer o que ele está compilando. Depois de gerar, eu salvei numa pasta do sistema como exect.x64.bin, que é um binário, é um shellcode binário. Então aqui eu já copiei ele cp/home/kl exec x64.bin. Depois já tem instalado o Shikata Ganai através do Docker Pool, como eu já demonstrei anteriormente no repositório do GitHub. Aqui está o comando que eu vou utilizar, docker run. Aqui ó, docker run -it, vou aumentar aqui, docker run -it, -v, tmp, tmp, barra, tmp, barra, dois pontos, barra, tmp, barra. Aqui está o nome do container, Shikata Ganai, sgn, -a64. Por quê? Porque é um executável, no caso é um shellcode x64, e isso requer que seja executado em x64. O nome do executável não coloquei daemon, coloquei exect.x64.bin. Vou executar. Ele vai gerar esse shellcode. É simples assim. Claro, né, para chegar nesse comando aqui, tem que fazer vários laboratórios e vários testes. O que acontece agora? Foi gerado em /tmp. Ali já tem alguns testes que eu fiz. Exec.shikata Ganai. Agora existe este. Eu vou copiar para /tmp, de /tmp, exec.shikata Ganai para /home, /kl, exec.bin.sgn para diferenciar dos outros executáveis. Na realidade, eu vou criar um mkdir aqui, sgns, e colocar ali esse executável cp exec.shikata Ganai sgns. Vou entrar dentro desse diretório que somente tem esse executável. Então vou colocar um Python aqui, HTTP serve na porta 80, para ele ficar ouvindo nessa porta enquanto eu vou no Windows 10 aqui, nosso teste, e vou fazer um cur. O antivírus aqui no caso está desativado por enquanto. Por enquanto está desativado.
Então, vou dar um cur em http://192.168.56.102 é na porta 80 mesmo, barra, no caso, né, execute, verificar o nome certinho, -o, vou colocar aqui shellcode.bin, dá um ls aqui, ó, está aqui, ó, shellcode.bin, foi passado para o Windows. Então, como vai funcionar agora? Qual programa eu vou injetar esse shellcode, no caso, para fazer esse laboratório? Então, aqui temos o 7-zip instalado. Não é o 7-zip, no caso, é o Notepad++. Eu escolhi esse para fazer o teste, fazer o laboratório. Como escolher um programa? Depende de muitos fatores. Se ele tem as DLLs que vão ser chamadas. Muitos programas no Windows, quiçá a maioria dos programas, tem DLLs que são chamadas. No caso aqui, eu vou demonstrar um exemplo. Notepad++. Vou executá-lo. Ele vai abrir normalmente. Eu vou abrir o Process Hacker aqui. E está aqui. Notepad++. Vou dar um double click. Vai abrir aqui a stack da memória e tudo mais. Aqui em Modules, vai mostrar as DLLs que ele chama. Uma das formas seria dando um load em uma dessas DLLs para verificar qual... eu já fiz o teste, eu já sei qual que é, né? Pode ser outras também que eu não fiz o teste. Tem que só procurar a correta aqui. Aqui está a Mimitool. O que é essa Mimitool? Se nós formos na pasta do... Está em plugins, Mimitools. Aqui está essa DLL. Não basta pegar o shellcode e colocar aqui, ou até criar uma DLL no Havok, ou até mesmo no MSF Venom, ou em qualquer outro tipo de ferramenta que crie isso, e substituir aqui. Não vai adiantar nada. Não funciona dessa forma. Então, como que eu vou saber que ela realmente é necessária para esse programa funcionar? Eu dou aqui um unload. O que vai acontecer se eu der um unload aqui no Process Hacker? Ele vai tirar essa DLL de execução. O que acontece? O plugin exception. Acontece um erro. O programa não responde mais. Então, uma DLL muito importante para Notepad++. Aqui é um exemplo. Pode ser qualquer outra aplicação. O Notepad++ está na versão, no caso aqui do nosso laboratório. É uma das últimas versões. É a 8.6.4. Isso é um laboratório. Pode ser qualquer outra aplicação. Uma das outras formas é você só pegar o executável, o PE do programa, e executar ele fora da pasta original e ver o que ele precisa ir chamando. Vai aparecendo erros. É uma forma mais arcaica, vamos dizer assim, mas pode funcionar para saber qual que são as DLLs que realmente o programa precisa ou necessita. Para nós fazermos essa injection, está aqui o shellcode. Vou precisar de um outro programa que eu já demonstrei anteriormente, é o Sharp DLL. O Sharp está aqui, já baixei ele e fiz o unzip dele. Aqui está o Sharp DLL Proxy, mas aqui está o Sharp DLL Proxy.sln. Precisamos do Visual Studio. Então, vou abrir o Visual Studio, abrir um projeto ou uma solução que vamos precisar. Ali já tem, aqui está, Sharp DLL Proxy. Então, vou abrir ele. O que vamos precisar fazer é compilá-lo. Ele não vem compilado. Lá no GitHub ele não está compilado. Aqui, quando eu executei a primeira vez, aqui apareceu para baixar algumas dependências. Eu cliquei aqui e apareceu ali para baixar algumas dependências aqui. É só baixar e instalar as dependências. O que acontece é que eu preciso gerenciar configurações e executar ele em x64. Escolher aqui o novo, ARM32, não, x64, ok. Aqui ficou x64 para ser compilado em x64. No caso aqui está o programa. Ele vai abrir aqui o programa para nós visualizarmos o Sharp DLL Proxy. Aqui está o programa, prog.cs. O que vai acontecer? Eu vou clicar em compilação, Build Sharp DLL Proxy. Ele vai começar a compilar. A construção começou. É só aguardar a compilação. Tinha dado um erro de compilação e descobri que, para compilar, tem que estar conectado
com a internet, porque eu estava numa rede host only, uma rede privada, então não tinha conexão externa aqui na máquina virtual. Então eu descobri que tem que estar conectado. Então foi compilado. Voltamos lá para a pasta Sharp DLL Proxy bin x64 release netcore está aqui, ó, Sharp DLL Proxy está compilado agora. E esse release ou debug aqui em cima, no debug ou release, se formos aqui na pasta, ó, fica em Sharp DLL Proxy Master, na pasta que eu criei, Sharp DLL Proxy Master, Sharp Proxy bin x64, daí tem a release debug. Eu coloquei em release x64, release, daí está aqui, né, compilado. Então eu fechei o Visual Studio 2022, agora eu já estou na pasta dentro do PowerShell aqui na Sharp DLL Proxy, naquela pasta onde foi compilado, está aqui. Esse é o exe do Sharp. Agora, vou copiar o plugin para outra pasta. MimiTools, o plugin do nosso Notepad++. No meu caso aqui, pode ver aqui também uma questão de memória, ó, 49 GB disponível. Isso aqui é bastante memória que é necessário. Então, usuário U está aqui, shellcode. Vou colocar aqui junto o MimiTools. Estão juntos aqui nesta pasta. Vou copiar essa pasta. Então, no caso aqui, seria como ./sharp.exe ---- DLL. Daí vai ser o quê? Vai ser aquela o mimitools.dll. Nesse caso, nesse laboratório. Maravilha. Então, agora o próximo comando é ---- payload, que vai ser também, está na mesma pasta, --. No caso ali vai ser o shellcode. Então é shellcode.bin. Shellcode.bin. Executar. Foi exportado e criado. Foi criado o quê? Um código. Esse código, vamos ter que fazer o quê? Também vamos ter que fazer a compilação dele. Então vamos lá na pasta. Foi na pasta onde foi compilado. Então bin x64 release net. Aqui, ó, output MimiTools. Está aqui. Editar. Fazer o quê? Vamos pegar este código. Esse DLL que também está gerado aqui, vamos precisar. E aquele shellcode.bin também vamos precisar dele. Não esqueçamos que lá no nosso Kali está ligado o C2, o Havok C2, neste laboratório. Copiando aqui, vamos para o nosso Visual Studio. Aqui no Visual Studio está aqui, ó, criar um projeto. Vou criar um projeto novo desta vez. Vou colocar aqui o esperar carregar. C++, o código em C++, e vou escrever aqui DLL. Podia ser Dynamic Library, né? Só que aqui está em português, Biblioteca de Vínculo Dinâmico. Vou selecionar ela, próximo. O nome aqui do projeto e o nome aqui da solução tem que ser o mesmo. O nome do projeto pode ser outro, mas vamos pegar aqui o nome, exatamente o nome da DLL. Então vamos lá, onde está a DLL, usuário, U. Está aqui, ó, mimitools.dll. Então vamos copiar e vou colocar aqui, ó. Vai ficar em users, U, source, repos, mimitools, com letra maiúscula, né? Com letra maiúscula. E aqui é o nome da solução também. Esse é o mais importante, o nome da solução. Novamente aqui no código, criar. Após ter criado esse arquivo aqui no nosso programa, o MimiTools, aqui tem um exemplo, né? Vou excluir esse exemplo de DLL, que ele chama ali as chamadas, e vou colar o código. Ele vai chamar, ó, include pch.h, como estava ali, só que agora com o código. No caso aqui, se analisarmos esse código, aqui tem o shellcode.bin, está aqui, ó. Se está outro nome, tem que ser trocado. Ele vai dar um read binary ali, ele vai ler esse shellcode.bin. Ele tem que estar no local adequado dentro da pasta para ser executável. Enfim, shellcode.bin. Então, para ter certeza, viemos aqui, vamos ver aqui, ó, shellcode.bin. Então, está tudo certo. Vou executar em x64, compilação,
Build Mime Tools. Agora não precisou estar conectado à internet. Vou copiar a pasta aqui embaixo, onde está localizado, está aqui a nossa DLL modificada. Agora, vamos copiar para Notepad++. Está aqui a pasta Plugins, Mime Tools. Excluir agora esse aqui. Isto é o DLL Proxy. Excluir e coloquei a pasta com a mesma funcionalidade para o programa funcionar adequadamente de forma normal. O que eu preciso aqui? Aquela DLL que foi gerada dentro do Sharp, eu preciso aqui também. Então, vou ter que procurar aqui, x64, release. Aqui está esse TMP aqui. Eu vou precisar deste arquivo também. Vou recortar daqui e vou para a nossa pasta do nosso Notepad++, dentro de plugins, tools. Vou colar aqui. Está aqui as duas DLLs. Agora tem mais essa DLL junta. Claro, precisamos do shellcode agora. Onde é que ele está? Está aqui em usuários. Shellcode. Copy. E vou aqui em downloads, na nossa pasta, e vou colocar aqui dentro, junto com o PE do Notepad++. Colocar aqui mesmo. Voltando para nosso Kali, Havok está esperando uma conexão ainda. Indo para nosso Windows. Vou executar o Notepad++. Abriu normalmente. Vou para Havok e está aqui a conexão. A conexão foi estabelecida, sem problema nenhum. É claro, o antivírus está desativado. Agora eu vou fechar aquela conexão. Vou fechar. Se eu fechar aqui, lá desconecta. Então o que acontece? Vou ligar o antivírus. Vou ligar o antivírus. Proteção aqui e proteção contra violações. Está ativado neste momento. Ir em plugins. Mime Tools, está aqui, ó. Vou dar verificar com o Microsoft Defender, ó. Nenhuma ameaça encontrada. O nosso shellcode também, ele foi, no caso, está aqui, ó, verificar. Nenhuma ameaça encontrada também. Claro, dá para fazer mais testes, mas indo, aqui, ó, responsive, eu fechei aquela instância, então vou remover aquela instância, vamos ver se vai dar tudo certo. Esse Notepad++, aqui executou, indo para o nosso Kali, Health, está aqui, ó, Health está conectado com o antivírus ligado nesse momento. Cliquei em Interact, aqui no nosso Havok, e está interagindo. Vou dar um check-in para demonstrar aqui o sistema. O programa, o processo que foi, né, no caso, o programa que está injetado, o Windows 10, a versão, né, a build e tudo mais. É claro, isso aqui é um laboratório. Então, está funcionando, está efetivo. Se eu fechar aqui, eu vou perder a conexão lá. Aqui, ó, responsive fica escrito aqui. Então, eu perdo a conexão. Consequentemente, os comandos também não vão funcionar. Dá para fazer muitas coisas. Vou novamente lá. A conexão está aberta. Se eu abrir novamente o programa, ó, sem erro nenhum, o antivírus está ligado. Novamente aqui vou abrir o antivírus. O antivírus está aqui. Gerenciar configurações. Está aqui, ó, processamento em tempo real. Aqui é a proteção fornecida em nuvem. Esses arquivos gerados não faz upload para vírus total. Nunca. Não se faz esse tipo de upload, porque é óbvio, por questões de não detecção. Você não pode enviar para o vírus total. Existem outros tipos de ferramentas que eu já demonstrei aqui com o Inceptor. No final do vídeo eu demonstro onde que se faz o upload. O NoScanMe, que é um dos programas para isso. Voltando para o nosso Kali, lá eu ganhei outra instância. Ó. Uma está responsive, a outra está health. Se eu clicar aqui, ó, Explorer, posso dar um process list. Ele vai listar os processos do sistema. Isso é muito, muito, muito importante, muito útil. Eu posso ver os processos do sistema em tempo real aqui na máquina do Kali. Eu posso também dar um File Explorer e posso ver toda a árvore, tanto de processos e também de pastas,
daquela máquina. Concluindo, o que você conclui com este laboratório? Não se baixa nenhum tipo de programa que não se tem certeza. Eu baixei um jogo que não é legítimo, vamos dizer assim, é arriscado. Não se sabe que está sendo executado em alguma DLL daquele jogo. Não precisa ser no executável do jogo, mas sim numa DLL, numa biblioteca de link dinâmico. Muitas vezes, um usuário mais leigo não vai nem saber. Escrevi aqui netstat -não aqui no comando do nosso Havok. Aqui aparece, ó. Onde está estabelecida. Aqui aparece, no caso, do lado do atacante aparece qual que é o executável que foi injetado e está sendo utilizado para segurar aquela sessão ali em tempo real. Aqui aparece o nome do executável, o IP e a porta, né, o socket, que está estabelecido lá no Windows. No caso deste comando que eu utilizei, o mesmo comando, não aparece só o IP e a porta. Então, basicamente, o vídeo era esse. Se gostou do vídeo, deixe um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.